correspondente intermunicipal e bairrista, fez um tour por cidades e destinos maravilhosos de Minas Gerais e, claro, trouxe novidades pra gente aqui, né, Mi? E aí, a gente tá em pleno lançamento da campanha Inverno em Minas, e a gente hoje, como na quinta-feira a gente tem estúdio móvel, não vai dar pra fazer o nosso tradicional Quintas da Recordação, a gente resolveu puxar suas memorinhas de infância para esta segunda-feira, até pra gente começar a segunda-feira com mais aconcheguinho no coração. Isso. Queremos saber de você o seguinte: qual é a sua primeira memória turistando por Minas Gerais? De repente você foi com a sua família para algum sítio, roça, fazenda, para visitar outro familiar, ou você saiu da sua cidade para uma cidade próxima mesmo também para visitar alguém que era muito querido, ou não, foi uma viagem mesmo de férias para algum destino de Minas Gerais. Conta para nós, 14h, tem um monte de prêmio bacanésimo para você poder concorrer. E aí, você lembra qual que é a sua primeira memória turistando por Minas Gerais, Chula? Vou resgatar algumas aqui. Já falei do meu passeizinho de trem, né, pra Marilândia. A parte da minha família, né, de Santo Antônio dos Campos também. Então, assim, eu fui muito pra lá, né. Eles têm, né, assim, a família da minha mãe ali, o nome da rodovia é o nome dos tios da minha mãe. Então, assim, que legal. A família Ribeiro, Carvalho, é uma família grande aqui, né. E aí a gente sempre ia para a casa das minhas bisavós lá, né? Fogão de lenha, aquela casa suspensa, assoalho de madeira, que legal. Pinguelinha, muita horta, né? E o carinho dos meus tios, dos meus primos, né? Muitos deles ainda têm da sua fonte de renda, a vida do campo ainda, né? Então eu tenho um carinho muito grande com eles, né? Mesmo depois, né, que a gente foi ficando adulto, encontrando menos, o carinho é o mesmo. Sim. Belo Horizonte, zoológico, né? Lógico. É lógico, né? Meus pais levaram a gente no zoológico quando a gente era criança. Esse era o nosso passeizinho. Que delícia! O nosso rolê. E lembrei outras muito engraçadas, né? Uma vez, as nossas mães, a minha mãe e a irmã dela, né, a Carmélia, ganharam um vale, um off, né, um day off do fim de semana. Não vou falar um vale night, não, caso deve ter dormido, né, o fim de semana inteiro. Sim. Mas meu pai e meu tio colocaram, né, 6 crianças no carro e nós fomos para Furnas. E Furnas não era o que é hoje, assim, né? Era terra batida, assim, e tinha uma lagoa, então não tinha muita coisa, você tinha que sair daqui com tudo. Ou então comprar tudo em formiga, né? Comprar todos os alimentos, essas coisas. E aí 2 homens cozinhando para 6 crianças. Foi, né? Em 92, 93. Que delícia. Foi muito divertido. Foi um rolê muito legal. Que legal. Aqui perto de Divinópolis, a primeira vez que meus olhos brilharam mesmo foi quando você vai chegando ali no Lago das Roseiras ali, que você vê aquela imensidão, né, da água ali, aquela parte maior do lago, assim, que você fala, nossa, que lugar bonito, né? Tem água, vou poder nadar. E a sua, Michele Fernandes? Eu tenho 2 primeiras memórias infantis muito claras na minha cabeça de turistar por Minas Gerais. A primeira dela é que a minha mãe sempre foi uma pessoa de muitas amizades e as amigas dela todas tinham sítio. Umas tinham sítios mesmo, com piscina, estrutura, sauna, chiquérrimo, e outros era roça. Roça mesmo da CI ter que acender lampião, porque não tinha energia elétrica. E aí chegava de noite, você saía para andar a cavalo, ia no pomar apanhar laranja, voltava para dentro de casa, as casas eram sem forro. Então você chegava, tinha que não só acender o lampião para você enxergar dentro da casa, como para espantar os morcegos que tinham entrado lá para dentro. Isso, uma aventura. Aí é roça, né? Roça mesmo. E a outra é de passear pelo Santuário do Caraça. Eu lembro de ter passado um frio, porque acho que não contaram, né, pra minha mãe, que já era inverno, não contaram que lá a temperatura era muito mais baixa, e aí, assim, criança também, né, não quero levar isso não. Mas muito bonito, e eu lembro, assim, de eu ficar encantada com aquela água avermelhada dos poços das cachoeiras por causa da presença de minério, né, e outros tipos de minerais que aquela região é muito rica. Então eu lembro de chegar lá e ver aquelas construções históricas e ficar fascinado, e aí o guia contando que tinha pegado fogo numa determinada época. Nossa, mas como assim? Eu fui pro Caraça, eu era adultinho já, eu tinha uns 21, 22. Mas que lugar bonito, lindo, né, maravilhoso. Nossa senhora, viu? Quem quiser conhecer aquela região ali, a Serra da Piedade, Caeté, tudo muito bonito, gente. Depois de BH é muito pertinho também, né, Mi? E
Posso falar mais uma rapidinho? Claro, vamos lá. Você me fez lembrar de uma aqui agora. Eu bem criança, bem mesmo, lembro de ir com a minha mãe no Detran de BH para ela renovar a carteira dela de habilitação, porque ela era instrutora de autoescola, né? Uhum. E aí tinha que ser feito um trâmite lá na época, não fazia aqui. E aí a gente saiu de lá, eu lembro direitinho de eu subindo a rua para chegar na Praça da Liberdade. E quando eu cheguei na Praça da Liberdade e vi o Palácio da Liberdade, eu achei aquilo a coisa mais deslumbrante da face da terra. E alguém ainda te contou, isso é um palácio. Aí eu falei, nossa! Aí lembro, né, da minha mãe comentar, não, é daqui que o governo faz as reuniões, claro, né, dentro da linguagem infantil. E eu lembro de ficar fascinada por aquele lugar. E aí você pensa assim, depois, quando abriram aquele espaço para visitação, que eu podia, a primeira vez, se eu não me engano, em 2021, que ainda era pandemia, tinha que ir de máscara, horário agendado, sim, distanciamento e tudo mais. Você imagina a minha emoção de entrar lá dentro daquele lugar, não só porque eu sou a fanática da arquitetura, mas por recordar esse, tipo assim, eu vi aquilo quando criança e agora eu tô aqui dentro. E aí, quinta-feira, eu fiz uma viagem no tempo também. Exatamente. Porque a conferência... Você resgatou essa memória, né? Resgatei essa memória porque na quinta-feira a gente estava num jantar oficial com a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado e todos nós, comunicadores, foram 40 profissionais da imprensa que foram recebidos por um jantar com curadoria do chefe Léo Paixão no salão principal do Palácio da Liberdade. Eu falei, eu não tô acreditando que eu tô aqui dentro, bem que a Pérsia não foi, senão eu perdia ela. Perdia. Ela não voltava, não. Responde aí pra nós. 2h tem prêmios. Vamos registrar 2 participações? Vamos. Quer começar com a Lorena? Registrar a Lorena aqui. Boa tarde, Chulinha e Michele. Minha primeira lembrança de turistar é quando eu tinha uns 5 anos e fui visitar minha avó na roça. Ela mora em Mantena, ali depois de Governador Valadares. Cidade linda com muitas plantações de café e muitas cachoeiras bonitas. Toca uma do rock, uma do J Quest pra mim. Claro. Se puder, me coloca no Rock Y, por favor. Tá concorrendo, menina. A Neide Aparecida, sobre a enquete, minha primeira viagem por Minas Gerais foi para Congonhas, em uma festa de santos. Visitei todas as igrejas. Coloca meu nome aí para os sorteios. Valeu, Neide. Correndo, garota. 12h52, bora com o